Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos fazer exercícios sobre o ângulo inscrito. É muito importante que você tenha visto o vídeo anterior sobre a teoria do ângulo inscrito, ok? Dá uma olhadinha lá, um vídeo bem curtinho, rapidinho de ver. Bora para os exercícios então. Bom, pessoal, vamos começar aqui então com esse exercício mais simples, para depois nós avançarmos para os mais complexos, tá? Então, ó, nós temos que sempre focar nos lados do ângulo que nós queremos descobrir, ok? E perceber qual é o arco que ele compreende. Então, aqui nós precisamos saber o valor desse ângulo aqui, x, ok? Esse ângulo, ó, os lados dele formam esse arco, não é? De 90 graus, ok? Então, como nós já vimos lá na teoria, ele é um ângulo inscrito e o ângulo inscrito é metade do ângulo formado pelo arco. Então, aqui, bem imediato, 45 graus, ok? Dá uma pausa aí e tenta, então, resolver esse daqui. Bom, pessoal, da mesma maneira como nós vimos no exercício anterior, ó, nós temos os lados, ok, do meu ângulo, eles determinam esse arco de 200 graus, ele é um ângulo inscrito, então ele é a metade, 100 graus, beleza? Bom, vamos para esse daqui. Dá uma olhadinha aí e vê se você consegue descobrir qual é o valor desse ângulo. A princípio, né, o pessoal fica incomodado porque nós não temos nenhum valor aqui, não é? Então, como que eu vou descobrir o valor de um ângulo, sendo que eu não tenho, por exemplo, o valor do arco, ok? Bom, o que acontece, pessoal, é que esse arco está compreendido por essa corda, que é justamente o diâmetro, ok? Então, ó, essa corda está passando pelo centro, é o diâmetro. E o que nós sabemos sobre o diâmetro? O diâmetro determina um arco de 180 graus, ok? Então, isso nós vamos usar muito nos nossos exercícios. Então, não se esqueça disso. O diâmetro determina um arco de 180 graus. Os lados desse ângulo que eu quero descobrir são justamente os lados, não é? Que estão aqui nas extremidades desse arco de 180 graus. Isso quer dizer, então, que ele é um ângulo inscrito, então, assim como os outros, ele vai ser a metade, 90 graus. E aqui, pessoal, nós temos um resultado que nós usamos muito. Dá uma olhadinha aqui para essa figura, ó. O diâmetro, ele determina aqui, vamos pegar essa parte de cima da circunferência, uma semicircunferência, ok? Metade da circunferência. E nós temos um triângulo nessa semicircunferência. Então, tem um resultado que diz que todo triângulo que está inscrito, quer dizer, que está dentro, né, de uma semicircunferência, ele é um triângulo retângulo. De fato, por quê? Porque esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é um triângulo retângulo, tá bom? Resultado muito usado, muito importante. Bora para o próximo exercício, então. Dá uma olhadinha aí e vê se você consegue descobrir o valor desse ângulo x aqui. Aqui, pessoal, olha só. Você, a princípio, né, é tentado a olhar para os triângulos. Não olhe para os triângulos. Olhe para os ângulos, os lados desse ângulo, ok? E olhe para o arco em que esse ângulo corresponde, tá bom? Então, ó, vou olhar aqui para o meu ângulo de 40 graus. Os lados que formam esse ângulo de 40 graus correspondem a esse arco aqui, ok? Correspondem a esse arco, beleza. Bom, e o ângulo x? Esse ângulo x aqui que eu quero descobrir. Esse ângulo, nós vamos ver que ele corresponde ao mesmo arco, ok? Então, esse aqui, ó, um arco, um ângulo inscrito, 40 graus. Se é 40 graus, o ângulo é de 80 graus, é o dobro, né? O arco é o dobro do ângulo inscrito. Nós temos esse ângulo x que corresponde ao mesmo arco. Então, se ele corresponde a um arco de 80 graus, ele também vale 40 graus. Se você viu lá o vídeo da teoria, o que é esse outro ângulo aqui? É como se eu tivesse pegado o vértice aqui desse ângulo de 40 e tivesse movimentado ele até aqui. E nós vimos lá que, como eu não mudo o arco, eu não mudo o ângulo. É o mesmo ângulo, ok? Bom, bora para o próximo, então.
Dá uma olhadinha nesse daí e tenta descobrir qual é o valor desse ângulo x. Bom, pessoal, a princípio, primeiro de tudo, nós temos que ver o seguinte, ó. Esse x que eu estou procurando é esse ângulo todo aqui, tá bom? Então, é esse ângulo que é formado por essa corda e essa reta tangente à circunferência. Primeira coisa, pessoal, é que esse ângulo aqui, ele não é um ângulo que faz parte do arco da circunferência, tá bom? Esse ângulo, que é formado por uma corda e uma reta tangente, nós chamamos de ângulo de segmento, ou então ângulo semi-inscrito. Bom, uma estratégia para nós descobrirmos o valor desse ângulo é o seguinte, ó. Eu não sei o valor desse ângulo, mas o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que essa reta tangente, ela faz 90 graus aqui com o diâmetro. E é sempre assim, né, pessoal? Toda reta tangente à circunferência forma um ângulo de 90 graus com o raio, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho 90 graus, consequentemente, esse ângulo x aqui, mais esse ângulo aqui de dentro, esse y, eles vão formar também 90 graus, ok? Por quê? Óbvio, né? Porque aqui é 90 e esses dois também tem que ser 90, porque o total aqui é 180, tá bom? Então, se eu conseguir o valor desse y, eu consigo o valor do x. E por que eu estou, então, transferindo o problema para esse ângulo y? Porque esse ângulo faz parte, não é? Ele corresponde a um arco da circunferência, que é justamente esse arco aqui, tá bom? Então, ó, eu tenho os lados do meu ângulo, e esses lados determinam esse arco que eu pintei em azul aqui. Tá bom? Vamos lá. Esse ângulo que aqui foi nos dado, 75 graus, ele determina qual arco? Olha só, vamos pegar os lados dele aqui, ó. Esse lado e esse lado aqui, ó. Então, esse ângulo de 75 graus determina esse arco que está em vermelho aqui, ok? Como ele é um ângulo inscrito, o arco é o dobro desse ângulo que está aqui. Então, esse ângulo é de 75, esse arco, 150 graus, ok? E agora, para continuarmos, nós temos que observar que aqui nós temos o diâmetro. E aí, como nós já vimos no exercício anterior, ok? O diâmetro determina um arco de 180 graus. Então, se eu pegar essa parte aqui em azul e somar com essa parte em vermelho, eu tenho 180 graus. Bom, se eu já tenho 150 graus, que é essa parte vermelha, isso quer dizer que essa parte azul determina um arco de 30 graus, ok? Se aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, esse y, que é um ângulo inscrito, é 15 graus. Como nós já tínhamos observado, esse y mais o x tem que corresponder a 90 graus. Então, como aqui eu tenho 15 graus, o x, então, vale 75 graus. Bom, pessoal, não é à toa que o valor desse x é o mesmo valor do ângulo inscrito, ok? Não é à toa. E, na verdade, esse ângulo aqui, não é? Que é o ângulo de segmento, ele também corresponde à metade da medida, né, do arco determinado pela corda aqui, ok? Então, essa corda determina um ângulo de 150 graus. Então, o ângulo de segmento aqui, o ângulo semi-inscrito, ele vale 75 graus. Isso tem uma ligação, não é, com as outras aulas, onde nós vamos continuar vendo o nosso estudo sobre a circunferência, vamos falar sobre o arco capaz, tá bom? E nós vamos usar esse resultado, então, para resolver o próximo exercício um pouquinho mais rápido, tá? Bora lá, então. Faz uma pausa aí, então, e tenta determinar o valor desse ângulo x aqui, ó. Assim como nós vimos no exercício anterior, pessoal, esse ângulo x aqui é um ângulo de segmento, ok? Um ângulo semi-inscrito. Ele está aqui, ó, determinado por essa corda e por essa reta tangente. A corda determina esse arco aqui em vermelho. E a medida desse arco aqui em vermelho é a mesma medida do ângulo central aqui, 120 graus, ok?
E como nós acabamos de ver, a medida desse ângulo de segmento é sempre a metade da medida do ângulo formado, né, determinado pela corda, ok? Então, 60 graus, beleza? Bom, bora para o próximo. Faz uma pausa aí e tenta resolver esse daqui. Aqui, pessoal, nós temos o mesmo mecanismo, ó. Então, nós temos um arco, ok? O ângulo central aqui é de 200 graus. Então, esse arco determinado por essa corda também é de 200 graus. Então, ó, esse aqui, ângulo de segmento, nós temos a corda e a reta tangente. Então, nós já vimos que esse ângulo, ele é metade do valor determinado pelo arco. Então, esse ângulo é de 100 graus, ok? Último exercício, então, para nós terminarmos, pessoal. Faz uma pausa aí e tenta resolver. Aqui, pessoal, mais uma vez, é aquela história. Você não pode olhar para os triângulos. Você tem que olhar para o ângulo, para os lados que esse ângulo, né, que formam esse ângulo e para os arcos que esses lados determinam, ok? Então, em primeiro lugar, nós queremos descobrir o valor desse ângulo. Os lados desse ângulo determinam esse arco aqui que eu pintei em azul, ok? Então, se eu descobrir o valor desse arco, eu descubro o valor desse ângulo, porque é um ângulo inscrito, é metade, ok? Bom, qual é a informação que eu tenho no exercício? Eu tenho a informação sobre esse ângulo de 70 graus. Os lados que formam esse ângulo determinam esse arco aqui vermelho. Como ele é um ângulo inscrito de 70 graus, esse arco vermelho corresponde a 140 graus. E aí, assim como nos exercícios anteriores, vemos que aqui nós temos um diâmetro. Então, esse arco em azul, somado com esse arco em vermelho, tem que formar 180 graus. Como nós já temos 140 graus aqui no vermelho, esse arco azul corresponde a 40 graus. Se esse arco corresponde a 40 graus, o x é um ângulo inscrito, metade dele, então, 20 graus. Bom, galerinha, então, esses exercícios aí são bem importantes, não é? Aparece muito aí em vestibulares, assim, aparece bastante mesmo, muitas vezes para resolver outros exercícios, né? Então, essa normalmente é uma parte da resolução de alguns exercícios. Eu espero ter te ajudado aí com esses exercícios, tá bom? Se eu te ajudei, deixa o seu like aí para me ajudar também. Se ficou qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, tá bom? Eu vou responder para você e nós nos vemos nos próximos, então. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.